Ei, gente, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a polêmica que está envolvendo os ingressos do jogo Atlético e Cruzeiro? Vamos falar? Vamos lá. Todo ano, a CBF cria uma norma chamada Regulamento Geral das Competições, que a gente chama carinhosamente de RGC. Ok. Esse RGC é de cumprimento obrigatório por parte de todas as agremiações que participem da competição. Tá. O RGC estabelece que sempre que um clube for mandante de um jogo, ele tem a obrigação de disponibilizar, no mínimo, 10% da carga total de ingressos para a torcida visitante. Essa carga, ela deve ser solicitada pela agremiação visitante com 3 dias de antecedência. E aí, esta agremiação visitante deposita o valor, pega os ingressos para que ela, a agremiação visitante, proceda às vendas. No jogo entre Atlético e Cruzeiro, o Atlético informou que queria utilizar da carga de ingressos e solicitou a conta bancária para depósito. O Cruzeiro não apresentou a conta bancária para depósito. O Atlético foi ao STJD e aí vamos falar de justiça desportiva. O artigo 217 da Constituição estabelece que todas as questões que envolvam regulamento de competição, disciplina de competição, devem ser resolvidos pela justiça desportiva. Então o Atlético foi ao STJD, apresentou uma cautelar inominada, requerendo uma liminar de urgência para que se determinasse ao Cruzeiro que, primeiro, informasse a conta para o depósito e, segundo, vendesse os ingressos em valores iguais para a torcida do Atlético, para que não houvesse discrepância dos mesmos ingressos vendidos para os torcedores do Cruzeiro, que não houvesse discrepância naqueles mesmos vendidos para os torcedores do Atlético. Ao mesmo tempo, o Ministério Público de Minas Gerais, por entender haver uma violação por parte do Cruzeiro ao Estatuto do Torcedor e ao Código de Defesa do Consumidor, apresentou um pedido junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, requerendo uma liminar para que os preços dos ingressos fossem reduzidos. Só que o Poder Judiciário, referindo-se a este pedido do Ministério Público, negou o pedido. E aí, a gente tem, aparentemente, 2 decisões confrontantes. Uma do Poder Judiciário, dizendo, olha, você não precisa, liminarmente, reduzir o preço. E outra da Justiça Desportiva dizendo, olha, você precisa baixar o preço. E essa decisão, inclusive, da Justiça Desportiva, ela estabelece multa de R$100 mil por hora de descumprimento. Quer dizer, uma vez comprovado que o Atlético depositou o valor, o Cruzeiro teria aí 3 horas para entregar os ingressos na sede do Atlético, sob pena de multa de R$100 mil por hora. Então, a gente tem, aparentemente, decisões conflitantes. Bom, vamos agora buscar a natureza de cada uma. Na Justiça Desportiva, eu tenho uma discussão, uma disputa entre 2 agremiações, entre Atlético e Cruzeiro. O Atlético que é quem deposita o dinheiro, querendo pagar o mesmo que o torcedor do Cruzeiro pagará, e o Cruzeiro dizendo não, eu vou cobrar mais caro pelo mesmo setor. Então eu tenho uma disputa entre 2 agremiações com base num regulamento de competição. Aí você pode dizer assim, olha, mas o regulamento de competição não fala expressamente que o valor tem que ser o mesmo. A gente precisa trabalhar também com hermenêutica. Quando o RGC determina que 10% da carga de ingresso deva ser colocada à venda, é 10% da carga de todos os ingressos. Os ingressos como uma unidade. E, naturalmente, considerando uma unidade, estes 10% tem que ter valor semelhante aos 90%. Isso não precisa estar escrito. Isso é hermenêutica. Sob pena de você conferir os 10% e, apesar de conferir os 10%, a outra agremiação não exercer o seu direito de ter os 10% pelo valor estar abusivo. Porque você coloca a gente está falando de
numa diferença pequena, relativamente pequena. Mas se você colocar o ingresso a R$1 milhão cada um, você vai inviabilizar o cumprimento do que ali está disposto. De outro lado, a gente tem o Ministério Público que vem proteger um direito difuso de todos os torcedores. Quer dizer, na questão judicial, eu tenho de torcedores versus Cruzeiro. Discussão com base no Estatuto Torcedor, justiça comum. Em âmbito federativo, eu tenho a agremiação Atlético contra a agremiação Cruzeiro discutindo uma regra de competição. O torcedor do Atlético, com base na decisão do Ministério, da decisão no processo do Ministério Público, não tem o direito a comprar o ingresso mais barato. Ok? Pelo menos não liminarmente. Mas em âmbito desportivo, o Atlético tem o direito de pagar o mesmo preço pelos ingressos. Percebam que o Atlético sequer é parte lá no processo do MP. Logo, com base no artigo 217 da Constituição, que estabelece a autonomia da justiça desportiva e determina que o Poder Judiciário só pode interferir nas decisões da justiça desportiva após todas as fases processuais e recursais da justiça desportiva estiverem exauridas, entendo que a decisão da justiça desportiva deve prevalecer. E penso que o Cruzeiro corre o risco de ter uma punição federativa com a multa de R$100 mil por hora, caso não cumpra a decisão federativa. Juridicamente é isso. Agora, pelo amor de Deus, Atlético e Cruzeiro, vamos para... O Atlético também faz picuinha às vezes com o Cruzeiro quando tem clássico. E o Cruzeiro agora está fazendo. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. O João Mineiro é muito grande. Nós temos aqui 3 Libertadores, um sem número de campeonatos brasileiros, Copas do Brasil. O Cruzeiro com um número imenso de títulos. O Cruzeiro é grande demais para discutir isso. Por favor, dirigentes, põe a mão na consciência. Vamos fazer do Clássico Mineiro um grande produto. Vamos fazer do Clássico Mineiro um dos clássicos mais esperados do mundo. Vamos parar com isso. Atlético e Cruzeiro tem que se unir e parar com essa bobagem. Bobagem. Era pra gente hoje estar aqui falando de quem vai jogar, se Ricardo Oliveira vai fazer gol, se vai ser o Thiago Neves. Mas não, estamos aqui discutindo questão de preço de ingresso. Um grande beijo para vocês. Excelente sábado. Tchau, tchau.